tarde nós vamos iniciar uma entrevista com a senhora Maria das Graças, aqui em Palestina. Hoje são 9 de fevereiro de 2022 e a gente inicia dizendo, dona Maria, que nós vamos fazer a captura de áudio e imagens para que posteriormente sejam divulgadas com a sua autorização. A entrevista ela vai ser uma reconstituição da sua história, da sua trajetória de vida, e a gente pede para a senhora começar falando seu nome completo e nos relatando um pouco sobre a sua origem, onde a senhora nasceu, como foram ali os primeiros anos de vida, até o processo de imigração para a região. Então, eu me chamo Maria das Graças Oliveira Moreira, muito conhecida aqui como Professora Graça, né? Assim que me chamam. Eu cheguei em Palestina em 70, né? Tinha apenas 3 anos de idade. Meus pais vindo da Serra das Andorinhas, que antes era Goiás, né? Agora Tocantins. E chegamos aqui, praticamente era uma roça, sei lá, só tinha apenas uma rua, né? Uma cidadezinha fundada por protestantes, por isso que teve o nome de Palestina, né? E apenas com 3 anos de idade a gente não sabe muito dizer o porquê, mas eu acredito que sempre que há uma mudança de um local para outro, são os pais procurando melhora, né? Uma vida mais digna, mais... Então meu pai, quando chegou aqui, ele trabalhava com açougue, né? Tinha terras, gado, e mexia com açougue. A família grande, nós éramos 11 filhos, 11 irmãos, né? E naquele tempo a cidade aqui não tinha muito progresso, não tinha quase nada, nem muita gente também, né? Mas eu algumas coisas assim, lembrando da infância, lembro que uma característica muito grande daquele tempo é a questão da boa vizinhança, né? Amizade, todo mundo se conhecia, uns ajudam os outros, lugar pequeno. Então tudo isso conta muito, né? E quando nós chegamos aqui logo, recente teve a questão da guerrilha do Araguaia, né? Eu lembro, eu era bem novinha, tinha 7 anos, que foi em 70, né? Que ano que a senhora nasceu? 67. E eu lembro, assim, poucas coisas, né? Mas uma coisa que é bem nítida, assim, na minha mente é a questão de como a gente se refugiava de noite, né? Para dormir, que meu pai morava numa casa de esquina, tinha um quintal grande, então naquele tempo os militares usaram para acampar e a gente tinha que sair de casa, né? Ficava meu pai e minha mãe com os irmãos, a gente ia para a casa da irmã dela. E lá eu lembro que embaixo da cama cavava aquele buraco, né, aquela vala, colocava colchões e a gente era colocado lá para dormir. Isso para se proteger dos tiros, né? Que quando dava certas horas da noite a gente só escutava a bala, zim! É só o barulho, mas a gente era protegida disso. Essa questão da guerrilha mexia muito, né, com a questão do nosso dia a dia, porque a gente ia para a escola, quando ouvia barulho daqueles helicópteros, todos os alunos eram liberados e a gente vinha correndo para casa para se resguardar, né, com medo do que podia acontecer. E é isso. Então a senhora chega na infância aqui, né? E como que foi a localização? A ocupação da terra, de que a família trabalhava? Sabe que seu pai trabalhava com açougue, né? É. Mas ele chegou e já tinha terra para ele morar? Ou como que foi? Teve alguma dificuldade na localização da família? Olha, particularmente eu não sei falar nesse caso, né? Até mesmo porque a história da minha infância, muita coisa eu perdi, porque eu tive um problema de câncer, né? E com o tratamento, quimioterapia, radioterapia, então minha mente, muita coisa da minha história praticamente se apagou, eu não me lembro, né? Então, para contar assim detalhes, são algumas coisas que fica na mente. Mas, na verdade, eu nem sei dizer direitinho com que eles mexiam, né? Com que eu já me lembro no sentido de que ele trabalhava com o açougue, né? O pai da minha mãe tinha comércio aqui, né? Também.
tudo no início. E aqui, quando nós chegamos, não tinha muita coisa. Era uma rua, né? Não tinha energia, não tinha... Aí depois veio a questão da escola, né? Era só um cômodo lá, a professora, naquele tempo, se soubesse ler e escrever, já era formada, né? Para dar aula. Então, era um pouco que a gente tinha aqui na cidade. Questão de lazer, de brincadeira, festa, não, como que era essa socialização ali nesse período? Aí já, né, para frente assim, eu lembro que tinha os clubes, né? Aí, tinha aquele que chamava Vesperal, que acabava os jovens, as crianças aproveitavam também porque era de dia, né? Não tinha energia, então havia casas que o pessoal era melhor de condição, tinha um motor próprio, mas eles sempre compartilhavam com a gente o que tinha, no sentido de que a televisão eles colocavam num espaço que de noite cada um podia vir com seu banquinho, sentava ali e assistia a televisão de forma comum, né? Era comunitária. E tinha um clube que a proprietária também, ela colocava, eu lembro muito assim, claro, né? Que ela colocava tipo um poste, era na calçada da casa, e colocava a televisão bem alta. Então ali, a partir da tardezinha, podia cada um ir para lá para poder assistir, né? E aí a gente tinha show de calouros, tinha que motivava, né? Quer dizer, era totalmente diferente do que é hoje. Eram brincadeiras saudáveis, né? O clube que a gente podia ir tranquilo, que não oferecia perigo, então era tudo muito calmo, né? Lugar bom. Ainda é. A maioria das pessoas que aqui estavam quando a sua família chegou, ou no seu processo de vivência, enfim, de infância e pré-adolescência, adolescência, aqui em Palestina, quando a senhora estava, enfim, eram pessoas da região ou a senhora entendia que eram pessoas que tinham vindo de outros lugares e quais eram? Eu acredito assim, que a Palestina ela é uma cidade que foi se formando de imigrantes. Aqui predomina o quê? É o mineiro goiano. Mineiro goiano, principalmente, né? Então, são pessoas que vêm do Maranhão, do Goiás, de Minas, e vão se... Aqui, os maiores fazendeiros, pessoas que têm terra, normalmente são os mineiros, né? Que têm posses, têm grandes terras. Então, eu não digo que a população da Palestina seja propriamente dita daqui, mas são pessoas que vêm, né? Que vêm de fora e acabam. E nesse período, né, da chegada ali, que é a chegada de vocês, de 70, né? Que começa também a construir a Transamazônica. A senhora tem alguma experiência de colonos que vieram especificamente para ocupar a terra nesse contexto? De colonização, de ocupação de terra ali por parte do INCRA? Não, eu lembro que tinha um lugarzinho que chamava Grovila, por aqui, que era ali perto do Brejo, mais ou menos, né? E as pessoas iam para lá lutar por um pedacinho de terra, né? Então aqui tem muita questão da posse de terra. Aqui para dentro, que tem em Baubal, Açaizal, são muitos poceiros, né, que ficam lutando por essa questão da terra. A dificuldade é grande, porque agora até amenizou mais pelo fato da Palestina já ser uma cidade emancipada. Mas antes a gente dependia de São João do Araguaia. A gente pertencia lá, né? Então já pensou, nós aqui agora sendo uma cidade, ainda há dificuldade, imagina quando a gente estava sob o domínio de São João do Araguaia. E era mais difícil, ninguém se ouvia falar quem era prefeito, quem era responsável. Essa relação entre vocês que vêm da região daqui, conviveu com essas pessoas, era harmônica na sua opinião com esses fazendeiros ou com o próprio Estado, enfim? Como é que a senhora enxergava isso e de que forma houve uma possível... Como é que eu posso? Conflito. Houve algo que atingiu a sua família ou vizinho, alguma coisa? Existia pacificidade, as pessoas eram tranquilas nesse diálogo entre esses grupos de vários, Goiás, olha, Minas, Maranhão? Eu já ouvi muito falar, assim, relatar conflitos de terra, mas eu nunca cheguei a presenciar, assim, saber que aqui, eu sei que tem a luta, o povo invade, né, querem a posse,
Aqui vizinho, São João, Brejo Grande, a gente ouviu falar, né, até de morte, essas coisas. Mas aqui para o Palestina eu não sei dizer, não presenciei nem sei casos assim do Porceiro, as pessoas terem invadido e da conflito de chegar à morte, né? Eu sei na luta de terem a posse, de tomar essa posse, mas conflitos assim. Tá, então, e com relação às organizações religiosas, políticas, culturais, nessa sua trajetória, né? Aí após a primeira infância, como que foi? A senhora se inseriu em algum movimento, em alguma religião? É porque aqui o predominante era porque quem colocou o nome, quem chegou primeiro, né? Que disse que foi o primeiro habitante, que depois nasceu uma certa, como é que se diz? Um pouco, começam a relatar as histórias, e alguns dizem que não era, mas enfim, a gente conhece assim que ele é o primeiro habitante. Então, pelo fato de ser protestante, né? Então, essa religião ele foi muito forte aqui, mas depois, né, veio as irmãs, porque quando o povo falava que padre, freira era comunista, então a Igreja Católica teve uma atuação muito, inclusive a Luzinete era parteira, ela dava essa assistência, ela ajudava, né, nessa questão. E esse povo porque até hoje eu não entendo, não tenho muito bem claro na minha mente o que eles acham que é comunista, né? Porque é uma palavra que dá um sentido que depois se desvia outro, eu não sei. Mas esses que se diziam comunistas eram pessoas que ajudavam, né? Ajudavam na parte da religiosidade, ajudavam em saúde, porque uns eram médicos, outros enfermeiros. E a gente acaba sem entender o que é realmente a perseguição por ser um comunista, né? Que aqui eles trabalhavam pelo bem da comunidade. Então eu era criança, né? Tinha as irmãs, inclusive a gente estava falando sobre o Mano, e eu lembro dele aqui, né? Ainda lembro do tempo dele, e eu tinha uma convivência com as irmãs, né? Na casa das irmãs. Minha mãe tinha muito medo por isso, às vezes me proibia, que ela dizia, fica lá dentro, quando o exército chegar, leva todo mundo e tu tá lá no meio. Mas eu, na minha mente, eu tinha muita vontade de ser freira, sabe? Nessa parte eu achava bonita, admirava o jeito delas trabalhar, tratar o povo, ajudar. Então eu tinha vontade. Mas aí, com o tempo, né, chegou a época que aqui não tinha mais estudo, porque era só até a 6ª série, ainda era série, né, naquele tempo. Aqui era só até a 5ª, e não tinha mais. Aí eu tive que sair para estudar fora. Fui para Araguatins, né, a primeira vez, aí de lá eu passei 1 ano e meio. Aí fui para Santa Isabel do Pará, perto de Belém. Foi lá que eu fiz o ensino médio. Ficava em escola de freira, né? Aí, 5 anos depois, eu retorno para cá, em 86. Aí aqui comecei a trabalhar. Que ano que a senhora saiu? Em 81, mais ou menos. 81 foi a primeira saída para Araguatins. Foi 81, pra foi. Fazer a 5ª Isso, série. é o 6ª série. A 5ª eu ainda fiz aqui. Era a 6ª série. 6ª série. E aí fica 1 ano? Eu fiquei 1 ano e meio em Araguatins, estudando, né? E aí eu fui, a convite de uma ex-diretora aqui da escola, eu fui para Santa Isabel do Pará. Aí lá eu concluí o 1º grau e o 2º, né? Em 86. Fui para estudar, só estudar. E como que era a vida lá em Santa Isabel? Também tinha esse contexto de você pensa assim, a gente sai daqui naquele desejo de procurar uma vida melhor, né, de poder estudar, trabalhar, aquela independência e tal. Aí vai, mas a gente chega na cidade grande, fica dependendo das pessoas, né? Então, eu sempre digo assim, é muito difícil, você vai do interior, você é pobre, você é negra, então todo esse contexto ele dificulta, né? Mas se a gente tem um objetivo, tem um desejo, a gente luta por ele, né? E assim eu fiz. Então eu fiquei 3 anos e meio lá, concluí o 1º grau e fiz o médio. Eu morava na casa de uma professora e ela me ensinou muito, quer dizer, aproveitava até certo momento como renda, ajudava outras professoras em algumas coisas e assim
eu acabava ganhando, né, uma rendazinha que era, como se diz, gorjeta, né? E também fui despertando assim esse interesse e o amor de ver a dedicação deles como professor e tudo. Né? Eu nunca pensei em ser uma professora. Eu tinha vontade de ser uma advogada. Era. Eu sempre gostei dessa luta, assim, por direito, de lutar pelos outros, de essas coisas, né? Então eu pensava, eu quero ser uma advogada. É tanto que quando eu estava fazendo o segundo ano, eu prestei vestibular em Castanhal. Só que eu não tinha nem terminado o médio ainda, né? Aí depois minha mãe entendeu que eu tinha que voltar. Mas eu tinha vontade de fazer a graduação, né? Ela entendeu que eu tinha que voltar, porque já estava bom, que eu ia encontrar serviço. Aí eu fiz. Em 86. Eu cheguei aqui em dezembro. 86 retorna para cá, na verdade. Uhum, E como professora, já aqui, quais desafios a senhora encontrou? Como era essa ambientação dentro da cidade, a organização, com as lutas? O que a senhora encabeçou e quais conquistas? Bom, em 86, eu cheguei em dezembro, eu comecei a trabalhar em 87. Né? Então, quando eu cheguei, o interior é muito difícil, o emprego, mas o fato de você ter o ensino médio, saiu, estudou fora, chegou, ensino médio, aí a gente ganha assim, um certo ponto, né? Como diz o outro. Aí eu trabalhei com o SOME, que é o Sistema Modular. Primeiro eu fui secretária, né? Trabalhei na secretaria, depois eu assumi a direção do Sistema Modular. E aí, assim, a dificuldade, porque a gente ficava distante daqueles que determinavam as coisas, né? A escola não tinha energia, a gente estudava com aquele candeeiro, trabalhava, né? Que era uma lamparina e assim a gente trabalhava. E quando, depois, na escola já daqui, do primeiro grau, né? A professora se aposentou de matemática e eu me identificava muito com a disciplina. Aí fui convidada para um prolabório, né? E assim, eu sempre fui muito corajosa. Eu não tinha medo de desafio, e nem tenho, né? Não tinha e nem tenho. Então, quando eu fui convidada, logo eu aceitei, né? E comecei a trabalhar, dar aula, em 88. Aí, a partir daí, a gente já pertencia a Brejo Grande, né? Que emancipou. Aí a gente já fazia parte do município de Brejo Grande. Aí trabalhei dando aula no fundamental, né, nas séries iniciais e também nas finais. Aí quando foi em 90, houve um concurso público, né, e eu fiz o concurso e fui aprovada. Em 90. Eu passei a ser... Sim, municipal. Em 90. Aí eu comecei a trabalhar, continuei, né? Mas agora é efetiva, em 90. Antes trabalhou com... serviço prestado, substituto, essas coisas, né? Aí em 90 eu comecei a fazer parte efetiva do quadro, né? Só com ensino médio, mas que na verdade eu fiz graduação depois, né? Em 2000, que o Estado, junto com o município, para, como é que se diz, capacitar, né, aqueles professores que trabalhavam no fundamental, que não tinha graduação, e selecionar, era o curso de matemática, português, geografia e história. Aí eu, através da UNAM, eu fiz matemática, em 2000. Né? Aí trabalhei com ensino médio, 4 anos ainda. Antes eu trabalhava no Estado, mas com a municipalização, eu deixei o Estado, porque eu era serviço prestado, mas ainda trabalhei 12 anos, né? Aí depois, quando eu fiz a graduação, eu voltei para o médio. Mas com 4 anos eu adoeci, né? Tive o câncer de mama. Aí tive que abandonar a sala de aula. Depois de 4 anos de concurso? Não, 4 anos de graduação, como matemática. Com o médio, eu trabalhei pouco tempo, né? Não deu nem para aproveitar muito na formação, no caso de trabalhar com o médio. Mas aí, de lá para cá, né, eu fui em 2005, eu fui secretária municipal de educação, em 2 mandatos. Foi justamente o ano que eu adoeci, mas mesmo fazendo o tratamento, eu nunca deixei de trabalhar, porque para mim, assim, era uma terapia.
né? Eu fazia as quimioterapia, todo o tratamento foi feito em Araguaína, mas eu continuava trabalhando. Quando eu estava lá, atendia através de celular e tal, mas conduzia, né, os trabalhos. E em 2005 eu me candidatei também, nessa possibilidade, né, de poder fazer o melhor pela educação. A gente sonhava, né, em ter o sindicato, em ter escolas melhores, e apostava muito nisso. Só que o tempo vai passando e a gente vê que muito é sonho, né? Só que a gente também não pode parar de sonhar, né? Porque senão... E aí eu, em 2005, me candidatei, né? Não ganhei, fiquei como suplente, mas assumi a Secretaria de Educação. E lá, a vereadora. Aí fiquei como suplente. Então, nessa possibilidade, quando eu assumi a Secretaria de Educação, aí eu vi a possibilidade da gente poder colocar, né, em prática algumas das ideias da equipe, da classe, mas a gente descobre que muito é sonho, né? Mas assim mesmo nós tivemos algumas vantagens, como, por exemplo, a construção do plano de carreira, né? Eu estava lá. Aqui, servidor, o professor não tinha férias de 45 dias, era só 30. Nós conquistamos, né? Como eu tinha o conhecimento, nós colocamos os 15 dias. A progressão funcional, que ninguém nem sabia do que se tratava, e a gente conseguiu, foi conquista desse tempo também, né? E abono para professor, a primeira história do município. Porque, como eu formada em matemática, né, não acompanhava só em dizer, faz isso, aqui. Não, mas eu estudava mesmo e tentava entender, né? Então, eu cheguei a dizer para o prefeito que a gente não estava investindo o percentual que deveria investir. E o contador, não tá. Eu disse, não tá. Aí o prefeito, tu consegue fazer os cálculos? Consigo. E mostrei, foi a época que o professor mais recebeu dinheiro aqui no município, né? O abono, Então, para mim, tudo isso é conquista. A gente não pode fazer muito, mas o pouco que a gente faz, né? Aí eu passei um tempo fora da sala, aí agora tem 3 anos que eu retornei, não para dar aula, que eu fiquei incapacitada, né? Eu tirei a mama direita, teve esvaziamento embaixo da axila, então eu não posso o movimento com o braço direito. Mas eu fui na intenção de ajudar, retornei com aula de reforço, né? Trabalhei na escola, então eu com os alunos do 6º ao 9º ano, eu trabalhava reforço para o IDEB do município, né? A gente fazia provinha e tudo. E o ano passado, como foi aula online, eu assumi, né? Porque é uma história assim um pouco, você é adversária, aí quando assume, perde carga horária. Eu entrei na justiça, fiquei esperando 4 anos, ganhei a questão, né, porque eu tinha 200, o prefeito me deixou com 100 horas. E tem toda essa história de luta, né? Eu sabia que eu tinha direito, eu entrei com advogado, 4 anos depois eu tive a resposta foi favorável, né? Então eu retornei com minha carga horária. E aí o ano passado, isso foi ano passado, né? Aí comecei a trabalhar. Quando eu adoeci, aí eu fiz um propósito com Deus, né? Que a gente se apega mais quando está na pior, né? Então, nessa questão de trabalhar para Deus. E meu marido, quando eu estava fazendo tratamento, tinha 1 ano, ele faleceu, né? Que eu tenho 16 anos de viúva. Nunca mais casei, nem pretendo. Então, ele faleceu, eu digo, agora eu vou trabalhar para a igreja. E foi assim que eu iniciei. Hoje eu sou ministra, né, extraordinária da palavra, comunhão, sou catequista, faço tudo dentro da igreja, né, de tudo um pouquinho. É um trabalho muito gratificante. Aí retornei, trabalhando a disciplina de ensino religioso e matemática, durante o ano passado. E este ano me lotaram na biblioteca. Eu vou estar lá também, né, dando aula e ao mesmo tempo... Não, eu vou para a biblioteca porque há a possibilidade de voltar à aula presencial. E a aula presencial eu não posso ir porque eu tenho incapacidade, né, no braço direito e também a parte de bronquite asmática, aí eu não posso, né, é limitada. Aí eu vou para a biblioteca. Mas lá também contribuir, porque a gente acaba orientando, né, os meninos, ajudando nos trabalhos, acaba fazendo essa função.
Mas hoje eu poderia estar aposentada, né? Eu tenho 34 anos de serviço, tenho 54 de idade, mas eu tenho um filho que estuda em Araguaína, ele faz psicologia, era para ter terminado o ano passado. Mas aí, devido à pandemia, não foi possível, né? E eu estou aguardando ele terminar, aí eu entro com o meu pedido de aposentadoria. Não, eu tenho 3 filhos, só homens. Aí tem 2 casais. No município? 2 sim, o outro mora em Araguaína. Ele saiu, estudou em Araguatins, em Marabá, e hoje ele estuda em Araguaína. É o que faz psicologia, está no último ano. A senhora falou de oposição, né? De oposição. Oposição dentro da estrutura educacional ou política? Política. Política partidária. Algum partido? Eu sim, no PMDB, né? Eu sempre fui assim, tive muito essa queda, PMDB e PT, né? Então, sou filiada no PMDB e acabei sendo oposição porque o governo é PSDB, né? E como eu tinha meu cargo e tudo, eu era secretária de Educação, me identificava, acreditava na possibilidade, né, de continuar o trabalho. Então a gente acaba vestindo a camisa e vai para a rua, fazer campanha e tudo mais. E a gente paga um preço muito alto por isso, né? Então quando o prefeito ganhou, a punição foi isso, carga horária. Só que todo o tempo eu trabalhei com 200 horas, eu tinha uns 27 anos trabalhando com 200 horas. Então, tudo isso configurou o quê? Perseguição política. Aí eu entrei, né, com advogado, recorri tudo, e foram 4 anos para ter uma resposta, mas ganhei a questão. Aí eles tiveram esse ano passado, me devolveram a carga horária, né? Me reintegraram com as 200 horas. Aí estou lá de novo, na luta. Não vou para a sala de aula porque é readaptada, né? Mas estou no meio. E sobre a senhora estava falando aqui da divisão, né, de Brejo Grande, Palestina, como que depois ficou sendo difícil. E sobre essa questão do desenvolvimento da Amazônia, né, essa política de desenvolvimento. Essa era criança na época que foi implementada, né? Uhum. No início do programa. Mas e depois, assim, o que a senhora ouviu falar, o que a senhora entendia sobre desenvolvimento? Qual a compreensão que a senhora tem e de como que se dá a efetivação dessa política aqui em Palestina? Não, porque na verdade eu vejo a política assim como um meio, né, de poder melhorar a vida mesmo da população, da comunidade, se ela de fato fosse o que o nome, a definição diz. Então, o que existe muito, às vezes as pessoas quando vão entrar nesse ramo, tem todo um discurso e muitas vezes a gente acredita que é uma verdade, né? Só que quando está lá, assim, muda totalmente. Então, no princípio aqui, eu sempre vejo dizer que essa Transamazônica, ela já tinha sido asfaltada no papel lá não sei quantas vezes. E esse trecho aqui, Palestina, em trocamento de Palestina para cá, foi uma luta muito grande para poder o asfalto, né? Nesse tempo fazia parte do governo, houve mobilização, porque a oposição, o partido não queria deixar, né, que acontecesse, porque tem aquela questão de dizer, eu seguro quando eu estiver no mandato, aí eu libero, que é para dizer que fui eu que fiz. Não entende que é um benefício para todo mundo, porque a estrada passa quem não é, todo mundo se beneficia. Então foi um movimento muito grande, teve mobilização do pessoal tomar a estrada lá e os fazendeiros, quem era a favor, né, patrocinava com o gado e os moradores iam para lá, que era para dar esse apoio para sair esse asfalto. E saiu, mas foi uma luta, né, para poder... E hoje facilita essa ligação, né, de Palestina, porque como a gente fica aqui para dentro, é muito difícil. Uma conquista agora foi essas vans, né, entrando aqui, que vai para Araguatins, que antes não tinha. Quer dizer, os mototaxistas, tem até uma casinha lá na entrada, não sei se vocês observaram, ali os mototaxistas construíram e eles ganhavam dinheiro com isso, porque as vans vinham até o entrocamento.
Então, de lá a gente pagava mototáxi para chegar até aqui, Palestina. E não vinha até aqui por quê? Porque não tinha interesse a estrada, né? Era a entrada. Era a entrada, então para eles não era vantagem, porque às vezes entrava, chegava aqui e não tinha ninguém para viajar, né? Então eles só passavam. Aí a gente descia no entroncamento e tinha que pegar mototáxi para chegar até aqui, porque não tinha carro próprio, né? Tá, então eu estava conversando com a senhora sobre esse movimento, né, de conquista de direitos para a área da educação, que a senhora falou dos abonos, bônus. Tinha algum movimento parceiro nessa luta, alguma instituição, algum sindicato, algum movimento que estava aí na parceria nessa luta pelos direitos dos professores? Olha, aqui a gente tem o sindicato, né? O sindicato é o Sintep, que é dos professores. Então, existe aqueles que ficam com muito medo de se expor, né? Porque um interior como esse existe a perseguição política. São dois grupos. Quando você tiver no grupo que está na prefeitura, você está de boa. Quando você for oposição, aí você se ferra, literalmente, né? Então, nesse caso, a gente tinha os colegas que tinham conhecimento, a vontade, que estavam ali lado a lado com a gente, mas a gente tinha também, de contrapartida, eu sempre digo, que o prefeito que estava, na época, ele ouvia, acreditava no que a gente dizia e por isso acontecia. Porque mesmo eu sendo professora, sendo secretária, tendo conhecimento, mas se o prefeito não ouve, não ia resolver. Então eu digo que é todo um conjunto que ajudou na época, né? Os colegas que estavam junto nessa base de pesquisa, isso, aquilo, outro, eu com o conhecimento e também entendendo dessa necessidade, porque eu não usufruí do abono, né? Porque secretária não entra no fundo, a receita do fundo. Ela recebe da complementação da prefeitura, né? Então, eu sabia que eu não ia receber esse abono, mas a luta, a conquista para a classe, né? Mas eu digo, se o prefeito não tiver também esta visão, o sindicato luta, a secretária fala, mas o fruto não vem. Ele tem que. Então, um ponto positivo que eu sempre falo é essa questão da abertura do prefeito de ouvir, acreditar, concordar e atender às reivindicações. Certo. E nessa sua atuação aí, né, como secretária, como professora, também na igreja, né? E a vida familiar, o cotidiano em casa, com filhos, marido, como que a senhora conciliava todas essas atividades? Olha, no princípio, porque quando eu casei, eu tinha um ano que eu estava trabalhando, 1 ano e meio, mais ou menos, né? Foi em 88. Então, assim, logo que eu tive o primeiro filho, é muito difícil, porque a gente com criança, e eu sempre tive essa jornada de manhã, de tarde e à noite. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava aqui na sede e trabalhava lá depois do entroncamento, que fazia parte do município, né? Mas já era citado como zona rural. Então, muito difícil E eu tenho 3 filhos com a diferença de 1 ano cada um, né? Então, assim, tudo muito rápido. E a gente acaba deixando um pouco, a família fica quase que esquecida ali de lado por causa do trabalho, né? Dessa entrega. E quando eu fui estudar, que eu fazia graduação, fui Brejo Grande, né? Cidade vizinha. Então eu saía no início da semana e voltava no final. Mas graças a Deus, minha sogra, ela sempre me ajudou nessa questão, né, de cuidar dos meninos e tudo. E isso contribuía muito, mas é muito difícil. E o trabalho da igreja, eu consegui essa doação, que hoje, se eu não estiver na escola, eu estou na igreja, né? Então, eu consegui isso porque eu fiquei viúva. Porque eu acredito que se meu esposo fosse vivo, eu não teria condições e talvez nem estaria fazendo esse trabalho, porque ele não era de participar, né? Não era de ir para a igreja. Então, quando a gente vive esse relacionamento, que um participa, o outro não, dificulta muito o entendimento. Porque hoje eu saio, missão para fora, né? Os trabalhos da igreja requerem muita doação da gente. Então, hoje meus filhos estão todos... O mais novo já tem 30 anos. Quantos anos tem cada um e o nome completo? O mais velho é Johnny,
de 88, tem 33 anos, né? Vai fazer 34 agora em dezembro. O segundo é o John Nilson, bem parecido os nomes, né? John Nilson com 32 anos e John Lennon com 31. Né? Então, tudo assim, muito perto. Hoje, o mais velho e o do meio é casado, né? Tem esposa, e o outro estuda fora. Então, eu passei um bom tempo aqui nesse casarão sozinha, e Deus. Mas isso nunca me incomodou. Seu marido fazia o quê? Trabalhava em quê? Ó, quando ele faleceu, ele estava trabalhando na prefeitura, de serviços gerais, né? Tinha pouco tempo também que ele estava trabalhando. Mas a senhora já atuava na educação? Sim, muito tempo. Ele tinha resistência? Ele de alguma forma... Não, porque assim, meu trabalho foi sempre aqui, né? Aí quando eu assumi a Secretaria de Educação, aí começou o problema, né? Porque eu tinha que sair, não tinha horário para trabalhar, era final de semana, era de noite, era tudo. E aí acabou tendo que achar um lugarzinho ali bem pertinho para ele ficar também, para poder ter esse acordo, né? De eu poder trabalhar, fazer esse trabalho mais livre e ele ali por perto, né? É desse jeito que funcionava. Deu certo. Uhum. Aí hoje, graças a Deus, é tranquilo, né? Hoje o do meio mora aqui comigo e a gente vai levando a vida aí, né? Hoje o meu trabalho na igreja, eu costumo dizer que é a maior bênção que eu recebi na minha vida, né? Esse despertar. Como que é o trabalho que a senhora faz lá? Com quem trabalha? Não, antes, em 2008, eu me coloquei como voluntário na secretaria da igreja. Então, eu passei de 2008 até 2016. Era um trabalho voluntário, né? Então, eu cuidava da parte, secretariava a paróquia, né? Aí, depois, eu saí dessa parte administrativa e fiquei na parte de evangelização. Aí hoje eu sou catequista de adultos, né? Que chama o catecumenato, né? E faço um programa na rádio. Tem um que já tem 7 anos que eu faço, o nome dele é Despertar com Cristo, todo sábado, né? De 8 às 9. E hoje tem 2 meses que a gente criou um outro programa que é de estudo bíblico. Então, toda quinta-feira a gente estuda os documentos da igreja, estuda o que é a igreja, como começou, tudo isso, né, na rádio. E sou ministra, como eu já falei, né, extraordinária da comunhão e da palavra. E assim, faço de tudo, pastoral da esperança, que celebro nos velórios, da assistência à família, naquele momento de tristeza. Então é isso, de tudo eu faço um pouco. A gente faz essa pesquisa, essa entrevista, muito em função de como foi a vida, enfim, olhando para o passado, para esses 50 anos de construção da Transamazônica, de como é que foi a vida das pessoas aqui, tanto da Transamazônica quanto da BR-63. Então, algumas cidades estão sendo entrevistadas, personagens da história, enfim, vivas, né? Para a senhora, o que representa essa ideia, né, da construção dessa Transamazônica, da BR-63, e de como a senhora avalia assim, esses impactos na vida de vocês, especificamente da sua família e da sua comunidade de uma forma geral? Essa ideia de progresso, ela existe? Esse progresso existiu para todo mundo? Foi dividido? Não foi? Para que tipo de desenvolvimento foi esse? Quem se desenvolveu com a construção da Transamazônica? Na verdade, assim, para a gente era bem mais difícil, né? Eu lembro que ainda na minha adolescência, para a gente ir em Marabá, a gente gastava o dia todo, né? Tinha uma caminhonete que saía daqui cedinho, naquele pau de arara. Quando era no inverno, então, nem se fala. Atolava o carro, você não tinha nem noção de quando podia chegar em casa de retorno, né? E depois veio a Transbrasiliana, que ficou por aqui, mas às vezes quebrava, a gente lá do entroncamento vinha tarde da noite a pé para cá, porque o carro quebrava, não tinha telefone, não tinha como pedir socorro e nem nada. Então, com a questão do asfalto, claro que melhora muito. Tanto na questão assim dos trabalhadores, de ter essa possibilidade de buscar, né, os produtos deles para o plantio, isso e aquilo outro. O acesso também,
com quem eles podem pedir ajuda, né? Mas assim, uma questão muito demorada, e a gente acredita que poderia ser melhor, porque chega um período que esse asfalto aí não tem condição nem de andar nele. Mas por que isso? Aí a gente começa a ver todos os projetos que são belos, são bons para comunidades, eles acabam sendo mesclados pela corrupção, pela falta de honestidade. Porque a gente entende que o asfalto, ele é bom, beneficia todo mundo. É para beneficiar. Mas, no fundo, se você vai fazer uma pesquisa, eu não estou dizendo, não estou acusando, não estou dizendo que é o que aconteceu, mas é o meu ponto de vista que eu observo. Porque como que um asfalto, com pouco tempo de feito, ele vai abrir um buracão daquele que falta engolir? Quantos acidentes ele provoca, né? Destrói família, destrói veículo. Por quê? Aí vem a questão do belo, que é encapado, que se torna feio. Porque para economizar, acaba fazendo só uma capa. Foi o que aconteceu aí com esse asfalto que liga ao Tocantins. Pouco tempo de construir, que aquilo ali também, misericórdia. A gente saía daqui para ir em Araguatins, era uma viagem interminável, né? Mesmo sendo uma van que tinha aqui, que levava, né? A gente chegava lá com a cabeça que parecia que estava tudo misturado, de tanto sacudir. E no inverno era o tempo mais sofrido, né? As pessoas tinham que vir da balsa para cá, porque lá não tinha banco, tinha que vir porque a prefeitura, né, faz parte do município. E tudo isso elas sofriam muito, porque não tinha estrada. Sendo que a gente sabia que essa estrada, há muito tempo ela já tinha sido feita, né? Então, na verdade, como a gente sempre diz, os benefícios, quem menos tem acesso é o pobre e é quem necessita. Porque o projeto é bom, é bonito, é bom, mas se de fato ele fosse realizado como está no papel e como deveria ser. Então, todos se beneficiam, sim, mas existe o grupo que se beneficia mais, né? É o que acontece. Aqui nós temos questão aí para dentro, no interior, né? De pessoas que lutam pela posse da terra, que a gente sabe que no meio desse todo a gente não pode generalizar, que tem aqueles que vivem disso. Toma posse, vende, vai para ali, toma posse, vende, mas tem aqueles que querem a posse porque realmente precisam, né? Precisam trabalhar. Eu, quando secretária, andava muito por aí, visitando por causa das escolas, e a gente via muita gente que realmente queria um pedaço da terra para a sobrevivência. E o sindicato aqui, ele sempre teve nessa atuação. Eu digo que, não sei porque eu não trabalho diretamente, mas eu digo um trabalho mais assim acanhado, que a gente não vê muito falando, mas tem a atuação dele, porque a gente ouve falar nos títulos, a gente ouve falar em projetos que vêm direto para o assentamento. Então, de qualquer forma, ele tá envolvido, né, dentro desse processo. Então, eu penso assim, todos se beneficiam, mas existe o grupo que se beneficia mais. E quem menos se beneficia é quem tem a necessidade. Essa é a avaliação que eu faço, né? Mas para a gente avaliar o progresso do que era e o que é hoje, não é o ideal, mas melhorou muito. A gente pode dizer, né? E a luta continua. Essa reflexão que a gente fez agora sobre, enfim, o processo de construção, da colonização, ele serve para a gente refletir sobre o passado. E aí o nome do projeto é 50 mais 50, exatamente porque a gente também busca uma expectativa de futuro, de pensar como é que devem ser esses próximos 50 anos, na sua opinião, quais desafios, quais lideranças, quais conquistas a gente chegou, o que é que a senhora espera para essa região, para a Amazônia, enfim, para esse trajeto que foi construído a partir da construção da Transamazônica e da BR-63, que projeto de futuro e de expectativas a senhora tem para isso? Eu sempre pensei assim que quando os nossos filhos, ou eu acredito que talvez meus pais tivessem o mesmo pensamento de quando os filhos estudassem, se formassem, esses seriam os protagonistas dessa história de desenvolvimento.
Mas o que a gente observa? Que as oportunidades, elas não são muitas. Aqui, quando a nossa cidade, você vê a igreja, por exemplo, a nossa igreja é mais de anciãos, né? Quase não tem jovem. Por quê? O jovem, quando termina o médio, tem que sair para estudar, para procurar um emprego. Quando eles chegam lá fora, e aí, qual é a possibilidade, a expectativa de retornar para cá? Aí acaba, como é que se diz, emperrando aquele sonho que a gente tinha de que os nossos filhos iam, buscavam o conhecimento e vinha para poder fazer uma história diferente para a gente. Esse é o pensamento. Só que aí, quando a gente começa a ver como as coisas acontecem, o que está acontecendo, como acontece, a gente fica triste e vê uma possibilidade assim, que os nossos não têm vontade de vir. Porque eles dizem, eu venho para cá fazer o quê? Aí a gente entende, a Palestina hoje é um lugar de descanso. Por que eu digo de descanso? Porque as pessoas estão aqui, aí eles saem, vão buscar o estudo, o emprego. Quando chega na fase de aposentadoria, aí eles voltam para a Palestina. Muito acontece isso. Nossos colegas que saíram, né, em busca de serviço, tudo, hoje estão aposentados, aí eles vêm para cá. Compram um pedaço de terra, constroem uma casa, e ali diz que é um ambiente agradável para você ter paz, para você descansar. E aí hoje a nossa cidade, a população dela, não tem um número pequeno, mas é assim, é grande em número de pessoas, mas em desenvolvimento econômico não é. Porque quem vem para cá? As pessoas pobres, carentes, vêm. Né? Aí quer dizer, cresce em número de pessoas, mas não tem o desenvolvimento. Aqui, muito em busca do estudo, em busca do emprego. Então eu penso assim, que se fosse de fato a política, eu falo a política de modo geral, se ela tivesse, ela acontecesse como de fato é o significado dela, havia essa possibilidade, porque a gente sabe, o dinheiro é pouco, isso que é sempre o discurso, né? Mas se o investimento e se os projetos tivessem essa fidelidade, as coisas aconteciam. Mas não é só discurso. Na prática é muito difícil. Mas eu não perco a esperança e eu acredito que tudo é possível, porque à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão amadurecendo, vão observando. Por que hoje esse espaço tão quente? Por que a natureza responde desse jeito? Tudo é a ação do homem. Aí quer dizer, você quer pasto, e vai derrubando, não se preocupa em preservar a mata, o rio, aí depois reclama. Seca, não tem água. O rio encheu demais, mas por quê? Aí as pessoas começam a despertar por isso. E há esse trabalho, hoje a própria igreja, né, com esse trabalho de preservação da Amazônia, muitas pessoas trabalhando em prol disso, eu acredito que é possível se despertar. De você olhar que toda ação provoca uma reação. E para que a gente possa viver bem, é preciso a gente cuidar do que a gente tem. A igreja fala da casa comum, né? Se a gente cuida, a gente tem possibilidade de ter mais vida, né? Quer dizer, se o brasileiro vive 100 anos, ele vai... Eu costumo dizer que eu quero viver 130, né? Aí eu não sei, já andei beirando um bocado de ver, mas eu ainda acredito que é possível. Se a gente muda a nossa mente, o nosso olhar, é possível. Porque diz, o mundo não tem jeito, mas quem é o mundo? São as pessoas. Se as pessoas mudam o olhar, essa busca por riqueza, por isso e aquilo outro, aí não tem jeito. Mas se você começar a observar que se você cuidar bem de si, do outro e da natureza, o mundo muda. Não é verdade? Maravilha. Bom, a gente está concluindo então a entrevista, agradece a Dona Graça e pergunta, a senhora tem alguma mensagem que a senhora queira deixar? Está satisfeita com a entrevista? A gente conclui, a senhora fica à vontade. Eu até disse para minha tia, aquela que estava aqui, que ela ouviu um pouco vocês com a Luzinete. Aí ela disse assim, e é demorado. Eu disse, mas eu penso assim, eu não gosto muito dessa parte de foto, filmagens, mas eu acredito muito nesse trabalho de pesquisa, na divulgação,
porque alimenta sonho também. E o que eu quero dizer é que é possível a gente mudar. Mudar estilo de vida, mudar esse mundo que a gente vive de falta de amor, de falta de misericórdia, de falta... É possível tudo isso acontecer quando eu, você, nós também mudar essa mentalidade de que se eu faço o bem para o outro, eu estou fazendo para mim. E a gente eliminar do meio de nós o eu. Né? Porque tem muita gente que tem projetos bonitos, mas quando ele se está lá na oportunidade de fazer, ele muda o olhar, em vez de nós, o eu, e não dá certo. Então, eu acredito nessa possibilidade da gente mudar tudo que está acontecendo, se a gente também mudar o nosso olhar, a forma de ver, a forma de agir, né? Porque é o que Jesus nos ensina. Se a gente mudar esse olhar, não é a fala, mas a fala ser coerente com as tuas ações. E a gente ter essa esperança de que é possível mudar o mundo sim, se a gente mudar. Né? E gostei muito da entrevista e obrigado por essa oportunidade. Obrigado a senhora por nos receber.